Olá pessoal, aqui é o Rogério Chinês e você está aqui no canal Espiral da Prosperidade. E hoje a gente tem mais um Money Talks, Doc to Doc, onde eu vou comentar sobre um tema específico sobre finanças e investimentos. Hoje eu vou falar um conceito bastante importante para você que quer ter sucesso nos seus investimentos. E eu vou começar com uma brincadeira para você entender o que eu quero dizer, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Vamos supor que você está no seu carro, dirigindo, e você escutando uma música tranquilamente em direção ao trabalho. E de repente você escuta um barulho de motor pela alta. Esse barulho normalmente não te chama atenção, né? Porque é um ruído, como outros, tantos outros ruídos que você está no caminho do seu trabalho. Você fica concentrado na música e segue ouvindo a música. Agora imagine uma outra situação, você escutando o seguinte barulho. Isso, uma ambulância. De repente, aquele barulho te chama atenção. Você fica procurando aonde está vindo o barulho, de onde está vindo o som da ambulância. Pode ser um bombeiro, uma ambulância ou um carro de polícia. Mas você já foi acostumado a prestar atenção e quando tivesse esse sirene, você tem que dar passagem para o serviço de emergência atingir mais rapidamente o seu destino. Então, assim, são duas situações. Uma em que você ignora praticamente, deixa eu parar. São duas situações. Uma que você ignora totalmente, e muitas vezes você nem percebe, passa despercebido, e um outro que faz você parar e tomar uma atitude, né? Então, um é apenas um ruído, então um ruído como vários outros ruídos, e que isso não vai te tirar do seu foco, da sua atenção, né? E o outro é um sinal. O som da sirene de uma ambulância ou de um bombeiro é um sinal que você precisa ficar alerta e tomar uma ação. Então, saber de onde está vindo a sirene e, se for o caso, dar passagem para o carro de emergência passar, né? Então, são duas situações, o ruído e o sinal. E agora você deve estar se pensando, tá bom, e o que que tem isso? O que que isso tem a ver com investimentos, né? E, na verdade, eu vou te dizer que tem muito a ver e é super importante. Porque muitas vezes no mercado você tem muitos ruídos, muito mais ruídos do que sinais, e vão impactar diretamente na performance do papel que você está investindo, da ação, da empresa que você está investindo. A gente é bombardeado por notícias dos mais diversos tipos, né? Tem muita notícia política que influencia o desempenho dos papéis na bolsa, notícias econômicas, né? Vários tipos de notícia. Recentemente, na sexta-feira, teve a notícia da soltura do ex-presidente Lula por causa da decisão aí do STJ em relação à condenação de segunda instância. Vamos dar uma olhada como que se comportou o desempenho da bolsa. Então, deixa eu ver aqui. Bom, aqui está minha tela. Esse aqui é o gráfico da Ibovespa, numa periodicidade diária, ou seja, cada barra é um dia de negociação. Deixa eu aproximar aqui. No dia de hoje, 12 de novembro, ela está tendo uma queda forte. Mas vamos ver sexta-feira, que foi o dia da soltura do Lula, né? A bolsa caiu 1,78%, uma queda bastante alta,
se comparado com a média aí de movimentação da bolsa, né? Então foi uma queda importante. E você sempre tem que analisar quando uma notícia impacta ou a bolsa de uma forma geral, ou alguma empresa, o papel, o desempenho de um papel de uma empresa que você possui em carteira, você sempre precisa fazer essa questão. Isso é um sinal ou isso é um ruído, né? Sempre lembra aquela metáfora da ambulância e de um motor de uma moto. Esse sinal que levou a essa movimentação da ação ou da bolsa é um sinal ou é um ruído? Se for um ruído, provavelmente isso vai ser passageiro e ela vai retomar o movimento que ela vinha anteriormente. Se for um sinal, pode ser indicar uma mudança de tendência do papel ou da bolsa. E aí, nesse caso, você precisa dar bastante valor, né? Então, sempre ter essa pergunta em mente: ruído ou sinal, né? No caso da soltura do Lula, eu não vejo particularmente como uma preocupação real, né? A preocupação vai ser no sentido da medida do desenrolar dos acontecimentos. Não vejo ele ainda como um potencial candidato, uma vez que ele foi preso, foi condenado. Então, mas se ele se tornar um forte candidato às próximas eleições, muitas das medidas que estão sendo tomadas aí de reforma podem acabar andando para trás, se ele for eventualmente eleito. Isso pode ter um impacto grande aí para o mercado acionário brasileiro. Mas por enquanto não. Por enquanto eu vejo como um sinal, quer dizer, desculpa, como um ruído, e provavelmente isso não vai ter grande impacto aí na bolsa. Então vamos ver como é que ela vai se comportar aqui nos próximos dias, nas próximas semanas. Eu queria mostrar um fato passado para tentar deixar isso bem claro, o que é um ruído e o que é um sinal. Vamos voltar ali no 11 de setembro de 2001, né? Todo mundo deve se lembrar desse dia, né? Foi um dia dos mais impactantes da história, da nossa história, né? E todo mundo lembra o que estava fazendo nesse dia, de tão chocante e absurdo que foi esse acontecimento. Então foi um ataque terrorista, né? Nas Torres Gêmeas de Nova York, no dia 11 de setembro de 2001, né? O coração dos Estados Unidos, né? Então foi um ataque terrorista dentro dos Estados Unidos, um ataque de grande magnitude. E o que isso acarretou, né? Vamos ver qual foi a repercussão dessa ação na bolsa. Dia 11 de setembro de 2001. Vamos então olhar nosso gráfico. Aqui o Ibovespa, velocidade diária. Se a gente voltar 11 de setembro de 2001. Então, 2006, 2001. Aqui, ó, 11 de setembro de 2001. Lembrando, esse é um gráfico diário. Simplesmente, deixa eu mudar aqui minha telinha. Essa barra aqui, grande, vermelha, é a barra do dia 11 de setembro de 2001. E ela teve uma queda, simplesmente, de 9,18% negativos. Imagine o tamanho do prejuízo e o tamanho do desespero, né? Então, isso aqui foi uma clara situação de pânico, né? Um pânico generalizado de pessoas achando que fosse ter outra guerra mundial, né? Que fosse ter... Foi tão chocante a notícia que as pessoas se desesperaram. Aí no outro dia ela teve uma recuperação pequena,
em relação ao tamanho da queda, né, 2,64% positivos, e depois caiu ainda mais 7,26% no outro dia, e mais 2,64% no outro dia. Então vamos ver, a partir da notícia do atentado, ela chegou a cair em 3 dias 20,22%. Tá? Então olha o tamanho do desespero. E vamos ver o que aconteceu depois. Então ela estava nesse patamar aqui em 11.900 pontos. Em 39 dias, a ação, a Ibovespa voltou ao mesmo patamar que estava pré-atentado. Né? Então, quem foi frio em relação à repercussão do atentado na Bolsa e entendeu que aquilo foi apenas um ruído e comprou aqui embaixo, ela ganhou 26% em 30 e poucos dias, certo? Então, essa aqui é um exemplo de ruído. Então, é um exemplo de que uma ação impactante, mas que não teve uma alteração estrutural. O fato de ter tido atentado terrorista não ia mudar com que as pessoas continuassem consumindo, levando suas vidas, trabalhando, precisando dos produtos, né? Mas no dia acabou criando um desespero e que levou a essa queda exagerada na bolsa, ok? Vamos ver uma segunda situação. A segunda situação é essa. Essa notícia é de 28 de junho de 2017. CAD celebra acordos para estimular concorrência nos mercados de manutenção predial e de meios de pagamentos eletrônicos. Né? E então, assim, nessa ocasião, o governo decidiu abrir entrada de concorrências para o mercado de pagamentos eletrônicos. Antes dessa época, a gente tinha uma concentração de pagamentos, então basicamente era Cielo e Mastercard. Né? E depois disso veio um crescente número de concorrentes. Né? Então, o GetNet, o Safra Pay, veio a Stone, né? Então, vários outros concorrentes chegaram ao mercado por causa dessa mudança da legislação. E vamos ver qual foi a... E aí teve um balanço. Então, essa notícia foi dia 1º de agosto de 2017. Então, essa aqui é a cotação da Cielo. Primeiro de agosto de 2017, vamos lá? Aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, aqui, 1º de agosto, dia 2 de agosto. Então, houve uma queda que ele abriu, a gente percebe que abriu em gap de baixa. Então, aqui a gente viu, ele fechou nesse ponto a ação da Cielo. E ela abriu com uma queda de 5% já, após o balanço. Né?
E qual foi a notícia que levou a esse movimento de queda? Queda na receita reflete cenário e não maior concorrência, diz presidente. Isso é uma reportagem na Isto É, no dia 2 de agosto de 2017. Então, o presidente da Cielo, Eduardo Gouveia, afirmou que as quedas das receitas da companhia no segundo trimestre refletem mais um cenário macroeconômico do que uma maior concorrência no setor de cartões. E ainda uma mudança de mix. Apesar das turbulências geradas no campo político com as delações da JBS, ele afirmou que a companhia espera a recuperação gradual e lenta do cenário econômico. Então aqui foi um resultado da empresa que veio muito abaixo da expectativa e que já era um sinal da questão da concorrência, mas o presidente falou que não era por causa da concorrência. E vamos ver o que aconteceu com o papel da empresa depois desse gap aqui de baixa. Então eu vou mudar aqui para, então assim, agosto de 2017, né, foi o ocorrido, começo de agosto. Vamos mudar para semanal. Então a gente vai para 2017. Aqui, ó, 31 de julho. Então, agosto, aqui. Dia 7 de agosto. Então teve essa queda. Olha só o comportamento aqui do papel. Ela chegou a recuperar um pouquinho aqui após 120 dias, mas ela teve uma queda importante, onde chegou a cair 20% em 60 dias e depois recuperou mais 60 dias e voltou para o patamar que antes do balanço. Só que aí depois ela engatou uma baixa. Ó. Em 2018 ela teve uma queda brutal. Tá? Então aqui agosto de 2017. Se a gente passar para a periodicidade mensal, então aqui vai ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui é julho, agosto de 2017, exatamente nessa barra vermelha. Então, ela aqui, durante os 6 próximos meses, ela conseguiu recuperar dessa queda, mas depois de então, olha só o movimento de queda, praticamente uma reta, até lá embaixo. Então, ela chegou a cair, ó, desse primeiro, antes do balanço, em 2017, até agora, o fundo dela, ela chegou a cair 72% em 479 dias. Agora ela está mostrando uma certa recuperação e a gente precisa ver se ela vai voltar a subir ou cair. Ela aparentemente chegou num ponto de máxima queda, né? Mas olha só que interessante. Aquela notícia, deixa eu tirar aqui. Aquela notícia do balanço, aquela notícia do presidente da empresa, tentando acalmar os investidores, o resultado do balanço já era um sinal do que poderia estar acontecendo com a empresa, né? Então, se a pessoa tivesse interpretado isso como um sinal, aí poderia ficar de olho e sair do papel, uma vez que isso poderia impactar o valor da empresa a médio e longo prazo, né? Se a pessoa interpretou aquilo como um ruído, como muitos podem ter interpretado, acabou tendo um prejuízo bastante grande nesse papel, nessa empresa. Então eu coloquei duas situações bem claras e práticas do que pode acontecer quando você interpreta uma notícia como ruído ou como sinal. E eu acho que sempre quando uma ação é impactada ou positivamente ou negativamente sobre uma empresa ou sobre o índice, você sempre tem que fazer essa pergunta, uma pergunta fundamental se você quer ter sucesso nos seus investimentos. Essa notícia que causou esse movimento é um ruído ou é um sinal?
né? Se for um ruído, segue a sua estratégia, né? Não se preocupe que a ação caiu 5%, segue sua estratégia, porque provavelmente a ação vai recuperar a partir do momento que passar o período de desespero. Pelo contrário, se você analisar e achar que isso pode ser um sinal, acompanha mais de perto a ação e tenta ver se aparecem outros sinais que corroboram, que confirmem a primeira notícia. E aí, nesse caso, você tem que mudar a sua estratégia, eventualmente até sair do papel, ok? Então, por hoje era isso que eu queria falar. Espero que você tenha gostado. É um conceito bastante importante para quem quer mexer com bolsa, quer investir em empresas. E espero que você use esse conhecimento para ter grande sucesso aí nos seus investimentos e consiga atingir a sua independência financeira, ok? Então é isso, mais um Money Talks. Lembrando, toda terça-feira no YouTube, com reprise quarta-feira no Facebook, ok? Continue acompanhando o canal e até a próxima. Tchau!